Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Human and Machine, um bate-papo sobre a cultura da inovação no RH, coprodução da MIT Sloan Management Review Brasil e LG Lugar de Gente. Eu sou Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT SMR no Brasil, e vou conduzir essa trilha de conteúdo sobre inovação no RH. Para a gente ficar todo mundo na mesma página, eu vou dar um contexto sobre o que a gente vai abordar aqui. De acordo com uma pesquisa do Gartner, que entrevistou 500 líderes de RH em 40 países, entre as oportunidades e desafios que a área de pessoas terá em 2024 estão desenvolvimento de pessoas, de líderes especificamente, a cultura organizacional, a tecnologia, a gestão de mudanças e a gestão de carreiras. Como trouxemos recentemente um reporte especial na MIT SMR Brasil, cada vez mais o sucesso corporativo na nova economia depende de equipes reinventadas e tecnologias reinventando. Equipes reinventadas são aquelas alinhadas com uma cultura organizacional que seja resiliente e inovadora e que lide bem com o lado de fora da organização. E a tecnologia que reinventa é a tecnologia adequada para a companhia e bem implementada. Como fazer isso e fomentar essa cultura da inovação nas empresas? É o que discutiremos hoje com o nosso time de convidados. Antes de chamá-los, eu vou contar para vocês como está estruturado esse encontro. A gente vai ter 2 blocos. No primeiro, nós vamos falar do papel do RH no incentivo à inovação. No segundo bloco, o tema será inovação por toda a jornada do colaborador. Estão preparados? Então, venham com a gente. A cultura de uma organização é o que aponta os valores nos quais as pessoas acreditam e que elas praticam. E assim acaba influenciando os caminhos dessa organização. Com as transformações recentes no mundo do trabalho, nem preciso comentar quais, a cultura organizacional não saiu ilesa. Segundo o estudo do Gartner feito em 2024 sobre as prioridades dos líderes de RH, a redução das interações pessoais e do tempo que os colaboradores passam juntos no escritório, em função do trabalho híbrido, impacta a cultura. A gente sabe do cabo de guerra que existe aí, certo? E quando falamos de cultura de inovação, há um agravante. Muitos podem ser resistentes a ela. Para falar sobre as estratégias que os líderes de RH andam adotando para derrubar essas barreiras internas e também para falar dos caminhos possíveis para incentivar esses colaboradores a inovar, eu recebo aqui a Cíntia Galete Bossi, diretora global de Gente, Gestão e Comunicação na Votorantim Cimentos, e a Crícia Galvão, diretora de Pessoas e Organização para a América do Sul, na Braskem. Então sejam muito bem-vindas. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Adriana. Prazer. Prazer todo nosso. Bom, para começar, eu queria que vocês dividissem com a nossa audiência como vocês veem essa evolução da cultura de inovação nas empresas de uma forma geral, a inovação no RH, nas empresas de uma forma geral e especificamente nas empresas de vocês. Por ordem alfabética, começar com a Cíntia. Olha, eu vejo que a questão da inovação já é uma pauta e uma realidade, né, como estratégia das organizações e, consequentemente, dentro da agenda de recursos humanos. Tem uma pesquisa de 2020 da CNI interessante que mostra que das empresas entrevistadas, 73% apontam que entregaram um produto ou um processo novo dentro do ano. Então, isso significa que as empresas estão inovando, as pessoas estão inovando e o RH precisa acompanhar esse processo dentro das organizações. Eu vejo que a gente tem um papel fundamental como área para suportar e apoiar toda a cultura que é importante e necessária para o processo de inovação. A gente vai ter a oportunidade de discutir aqui um pouquinho mais, mas esses aspectos que facilitam o espaço e a abertura para que as pessoas possam trazer a perspectiva de inovação que se conecta com a estratégia da organização e que se conecta com os desafios e os problemas que a gente precisa resolver dentro e fora do contexto organizacional. Vejo que a gente tem um papel enorme no contínuo desenvolvimento dos nossos profissionais
e a organização e as organizações e as áreas de RH têm se preocupado com isso, encontrar novas soluções, novos mecanismos de continuar mantendo a força de trabalho atualizada, a perspectiva de aprendizado contínuo, do aprender e desaprender num contexto cada vez mais complexo. E vejo a gente inovando muito nessa base, nessa plataforma. E vejo também as áreas de recursos humanos trabalhando muito toda a questão da colaboração, da troca, e de uma perspectiva que eu vejo que as startups trazem muito, né, do Open Innovation, dessa questão de que a gente pode quebrar barreiras na hora de inovar, a gente pode colaborar, a gente pode contribuir com parcerias, e eu vejo a área de recursos humanos fortemente reforçando essas perspectivas dentro da organização, né? Se a gente pensa em RH, tudo aquilo que a gente faz dentro da organização como modelo de gestão dos profissionais, desenvolvimento de liderança, tem um impacto na nossa capacidade de seguir sendo cada vez mais inovador, e eu vejo que as áreas de RH estão caminhando nessa direção e precisam apoiar. Você está falando no plural, então você está falando das empresas, das áreas de RH, das empresas de modo geral, não só Votorantim e Cimentos. Eu acho que isso de forma geral, e quando eu olho para Votorantim e Cimentos, eu acho que todos esses elementos estão presentes. A gente tem uma cultura e foi revisitada recentemente essa cultura justamente para incorporar elementos que nos ajudem a ser cada vez mais inovador. A Votorantim Cimentos é uma empresa centenária e dentro dessa construção a gente tem avançado em negócios e diversificação de negócios, diversificação de produtos dentro do nosso negócio principal. Então, eu vejo todos esses elementos muito dentro da organização também. Cada vez mais uma necessidade da gente promover troca, colaboração dentro das áreas, entre áreas, metas colaborativas, metas cruzadas. Então, esse movimento de ter as equipes e os times juntos, pensando soluções, é cada vez mais forte dentro da Votorantim Cimentos também. Perfeito, é RH nisso. Crícia, como é na Braskem? Como é a tua visão de mercado de uma maneira geral? Perfeito, eu concordo aí com a visão da Cíntia e acrescentaria que quando a gente fala em inovação, a gente está falando em mover pessoas na direção de um futuro, na direção de uma estratégia. No contexto da Braskem, vamos pensar que a gente está no mercado, no setor petroquímico, que é uma indústria que precisa se reinventar a todo momento. Então, o que é que a gente fez? A gente criou uma estratégia 2030-2050, que é uma estratégia de longo prazo, onde a gente desenvolveu as nossas avenidas de negócio e conectou as pessoas nessa direção. Então, a gente tem a nosso portfólio, por exemplo, de core business, fortalecer o nosso core business num ambiente mais global e também as novas avenidas de crescimento voltado para biobased reciclados. Então, quando a gente olha esse contexto, de uma indústria que precisa se reinventar, a gente olha uma necessidade evolutiva no mundo do trabalho e também a cultura, a gente percebe que a nossa cultura precisa estar bastante aberta ao aprendizado. E o RH está firme e forte nisso. RH é exatamente essa mola propulsora, essa conector que faz aí pessoas e organização girarem e chegarem aos seus objetivos e à inovação. Cíntia, a Votorantim Cimentos tem uma premissa muito bacana que é construir o futuro honrando o passado. Né? A história da companhia, que é uma história fortíssima. De que forma isso contribui ou não, ou dificulta o fortalecimento da cultura da inovação? Muito bacana. Eu acho que o DNA de inovação é o DNA da empresa desde o princípio, né? Então, eu acho que é uma fortaleza nossa como organização, mas obviamente que ela vem sendo transformada ao longo dos anos e muito recentemente a gente viveu um processo parecido com esse que a Crícia trouxe da Braskem, onde a gente fez uma revisão de toda a nossa estratégia de negócio. Dentro desse contexto de revisão de estratégia, a gente revisitou a nossa cultura e a gente criou o que a gente chama hoje do nosso jeito VC, é o nosso jeito de ser, de fazer e de ir além. Dentro da premissa de ir além, a gente fala de legado positivo, a gente fala de aprender e evoluir, a gente fala de resultados duradouros, que são alavancas justamente para o processo de contínua inovação e transformação do negócio. A gente, nesse mesmo movimento, revisitou a nossa marca, então, em 2022, a gente mudou o nosso logotipo e a gente trouxe, então, uma perspectiva mais contemporânea, uma perspectiva plural, uma perspectiva inclusiva, né, para a nossa marca e representando um pouco a nossa ambição
de negócio e a nossa estratégia 2030 aí dentro desse movimento. E Crícia, na Braskem, como é que o RH tem equilibrado esses fatores humanos e tecnológicos? Vocês são muito tecnológicos, é uma coisa que eu acompanho bastante. Como é que tem equilibrado isso? Perfeito. Eu vou trazer alguns exemplos que mostram um pouco de como a gente conecta, através de programas mais estruturais, fatores humanos e fatores que são, de alguma forma, trazem tecnologia, trazem um portfólio digital. Um deles, a gente tem uma pesquisa que a gente chama de termômetro do bem-estar. A gente aplica 2 vezes ao ano e a gente faz exatamente uma compreensão de como é que estão esses fatores no ambiente mais inclusivo, né, de pertencimento, senso de pertencimento, de segurança psicológica e também fatores relacionados aos aspectos mais tangíveis do trabalho, como produtividade, segurança das pessoas, alinhado também à confiabilidade humana e também as questões de tecnologia. Tá? Então, com isso, a gente consegue ter uma clareza de como é que está todo o nosso ambiente de trabalho e também evoluir nesse aspecto. Um outro programa estrutural que é bem interessante também, porque a gente tem um grupo industrial, né, uma natureza industrial que tem bastante layers e a gente precisa ter uma gestão de mudança bem importante, né, no bottom-up e top-down para chegar nesse grupo. Então, a gente tem uma plataforma que a gente chama de Smart Factory, com diversas, são cerca de 120 iniciativas, onde a gente faz também aplicação de tecnologias voltado para a automação ou para a descarbonização das nossas plantas industriais. E com isso a gente tem aí um owner responsável por cada iniciativa e um líder global que também conecta aí pessoas e tecnologia, olhando também para o futuro das nossas operações. E no ponto de vista mais de business, de mercado, o que é que a gente tem feito, Adriana? A gente tem trabalhado com mindset, né? Então, implementamos uma perspectiva aí voltada para a ambidestria organizacional, onde a gente move as pessoas ou para inovação de crescimento ou para inovação de sustentação. Então, a depender do cenário que a gente, né, esteja vivendo, o ciclo petroquímico, ele é muito pautado nesse cenário, a gente tem que realmente direcionar as nossas pessoas e a nossa estrutura organizacional para um contexto. Então, são algumas iniciativas que eu acho que todas elas são importantes para cada público, todas elas têm uma natureza de engajamento e, de alguma forma, o que é que a gente percebe? Eu costumo dizer, né? No passado, a gente implementava a iniciativa e depois a gente ia lá e treinava as pessoas. Hoje, com a tecnologia chegando em nova escala, em um ambiente mais complexo, a gente precisa engajar as pessoas em todas as etapas do processo. É tudo junto ao mesmo tempo tudo e junto misturado. ao mesmo tempo e misturado, é isso aí. A mesma pessoa pode ir para o trabalho de sustentação ou para o trabalho de crescimento. Dependendo da época. As equipes comerciais, né, e a forma de organizar as equipes de inteligência de mercado, a gente vai direcionando para o contexto aí que o mercado está. Então, a gente acompanha a volatilidade, no caso, né? Quando o cenário mexe, a gente ajuda nesse acompanhamento. RH ágil, né? RH ágil, exatamente. Falando agilidade, eu estou aqui com a questão de que o cimento é produzido da mesma forma há muito tempo, mas mais ou menos, né? Tem muita mudança aí também, pelo que eu acompanho de vocês, de inovação. Mas eu queria que você contasse um pouco das estratégias que a empresa usa para trabalhar a inovação nesse contexto que supostamente não tem alteração, que é do cimento. Igual desde sempre. É verdade, né? A gente tem muito orgulho da história, né, de ter a Votorantim Cimentos formada lá em 1936, então uma história longa e que vem evoluindo e transformando. A gente tem dentro da organização a premissa de evoluir constantemente também nos nossos negócios, então hoje a Votorantim Cimentos atua além do universo do cimento, né? Apesar de o concreto ser o segundo material mais consumido no mundo depois da água, a gente atua hoje no agronegócio, a gente atua hoje dentro de logística, com uma logtech, a gente atua dentro de toda a cadeia de combustíveis alternativos. Então, hoje temos negócios inovadores que vieram a partir do nosso negócio principal e a gente continua inovando também na forma de produzir cimento e concreto, obviamente muito conectado com a premissa de sustentabilidade, então buscando objetivos bastante ambiciosos de descarbonização, o que faz com que a organização precise se mobilizar para inovar. Né? Então, sim, é uma história longa, mas uma história de transformação e que depende da contínua inovação e depende das pessoas conectadas com isso,
Eu acho que a gente tem programas interessantes que ajudam, né, um pouco do que a Crícia falava, a gente precisa fomentar isso dentro da organização, a gente precisa fomentar que as pessoas sintam que as suas ideias são escutadas, valorizadas e eventualmente implementadas. Então, a gente também desmistificou ao longo do tempo a questão da inovação. Para a gente, a inovação não é só a disruptiva, ela é a inovação naquilo que a gente hoje já tem e que pode ser melhor e que pode solucionar novos problemas ou que pode ajudar a melhorar problemas já conhecidos. Então, hoje, desde a pequena até a grande inovação, ela é valorizada, ela pode ser capturada porque a gente tem canais para que as pessoas possam contribuir e a gente tem um time de estratégia e inovação também focado em olhar para tudo isso, em considerar todas as perspectivas, tudo aquilo que os profissionais trazem como oportunidades para que a gente siga avançando, transformando, criando, inovando e aí sustentando a longevidade do negócio. E o papel do RH nisso? O papel do RH, eu acho que volta à questão toda de viabilizar uma cultura onde a gente possa, o nosso CEO fala muito essa frase, né, onde a gente possa errar pequeno e acertar grande. Então o RH tem um papel fundamental de ajudar a criar e fomentar essa cultura dentro da organização através das lideranças, então o desenvolvimento das lideranças, todos os nossos processos de reconhecimento passam também por contribuir para que as pessoas se sintam reconhecidas na perspectiva também de contribuição e inovação, passa também pela questão toda que a gente até falava antes, né, do desenvolvimento e como criar esse ambiente onde as pessoas têm espaço, e passa também, acho que a inovação, ela também precisa do olhar do longo prazo. Né? Então, acho que a gente também tem um papel de fomentar essa cultura que precisa entregar o resultado do curto prazo, mas que precisa olhar para frente. Então, eu vejo o RH mergulhado nisso tudo, né? Como parte desse processo e como grande alavanca para através dos líderes e dos profissionais fazerem isso acontecer. Ou seja, desafio não falta. Não falta. E a gente falando, é interessante você falar de longo prazo, quando a Crícia falou de longo prazo, também falou 2030, 2050, é tão gostoso ouvir isso, porque o longo prazo hoje é 3 anos, né? Em geral, não tem muito tempo, não. Mas vamos falar de gestão de mudança e do papel do RH em gestão de mudança, né? Um dos pontos primordiais é que os colaboradores tenham clareza, tenham vontade de mudar, né? Não resistam à mudança e tenham clareza sobre o que é essa mudança. Como é que vocês constroem esse caminho? Joia, eu diria que o start point de uma mudança é você entender o porquê, né, daquela mudança, quais são os motivadores. Uhum. E essa fase inicial, ela é fundamental, né? Você precisa realmente passar por uma fase de compreensão e de significado do porquê dessa mudança. Sem essa fase muito bem implementada, a gente possivelmente vai ter um pouco mais de resistência ao longo do processo de inovação. Depois, Adriana, eu diria que assim, ter clareza de quem são os stakeholders impactados naquela mudança, tanto interno quanto externo. E você conseguir se comunicar com aqueles stakeholders, contextualizar os motivos da mudança e também dizer para ele qual é o novo papel que se espera dele. Também acompanhar via incentivos organizacionais, né? Então, toda vez que a gente implementa algo, é importante ter clareza assim, como é que a empresa está incentivando, como é que a empresa está reconhecendo aquele movimento de mudança. Uhum. E por último, eu diria que a gente ter assim, um bom plano de comunicação, onde a gente faça todo o resgate, né, desses elementos que eu comentei, do porquê da mudança, quais são os KPIs que estão norteando aquela mudança, aquele objetivo, né? Estamos no caminho certo. E também, de alguma forma, traduzir aquilo para toda a empresa através de um timeline de processo de trabalho. Essa é uma fase um pouco mais complicada, né? Porque muitas vezes envolve mudança de sistema, envolve arquitetura de processo, mas mudar processos também é importante para sustentar a mudança. Você falou do esforço de comunicação. RH e comunicação andam bem juntos? Né? Muito, muito em conjunto, né? Eu diria que o RH, assim como a Cíntia comentou, ele precisa ter uma competência de estimular a visão de futuro. E quando a gente estimula a visão de futuro do ponto de vista de cultura organizacional, do ponto de vista do mindset da liderança, a gente está se antecipando a um processo de comunicação. E aí a área de comunicação entra em conjunto para a gente formatar a principal forma, né, da gente conduzir tanto aquela visão de futuro quanto aquela
aquele processo de comunicação da mudança. E você falou de KPIs, eu não posso não perguntar indicadores de desempenho, né? Como é que vocês trabalham? Vou perguntar para as duas aí. Como é que são os indicadores de desempenho com que vocês trabalham para apoiar essa questão da inovação? Perfeito. A gente tem alguns indicadores que são indicadores de pessoas, né, mais fortemente relacionados à nossa estrutura, vamos dizer assim, organizacional, há aspectos voltados também para mudança de pessoas, turnover, como é que está a dimensão de carreira. E tem alguns KPIs que são voltados realmente para ambidestria, né, como eu comentei, de que forma a gente está se direcionando para um modelo mais de inovação, de crescimento e de sustentação, e outros voltados para a tecnologia do produto, né, quando a gente tem também inovação de produto. Então, eu diria assim que as áreas de inovação elas têm KPIs mais específicos, onde elas conseguem entender a performance, onde elas atuam e para onde elas estão indo. E as áreas, vamos dizer assim, de RH têm indicadores que também falam sobre pessoas e como elas estão se desenvolvendo e crescendo no ambiente organizacional. Muito parecido no Votorantim Cimentos, acho que as áreas específicas e pessoas específicas têm metas individuais relacionadas à questão da inovação. E como organização, a gente ancora a cultura de inovação dentro do nosso guarda-chuva de cultura, do nosso jeito VC. A gente tem uma pesquisa 2 vezes por ano para entender de toda a organização como nós estamos avançando e evoluindo em relação à nossa cultura. Porque a gente acredita que é essa evolução que vai assegurar que o ambiente seja um ambiente propício à inovação, à entrega dos resultados, ao crescimento. Então, a gente faz esse pulso, como a gente chama, 2 vezes por ano, e a partir desses resultados a gente começa a trabalhar nas diferentes áreas e nas diferentes prioridades para que a gente assegure a contínua evolução da nossa cultura, para que a gente realmente consiga aí superar os desafios da inovação e consiga ser cada vez melhor como organização e ambiente. Que interessante, e está evoluindo bem essa cultura. Super, ela já é uma cultura bastante forte, os nossos resultados são muito positivos, o que faz até criar uma dificuldade de como é que a gente vai e segue, né, avançando e melhorando algo que já está estabelecido e muito reconhecido pela organização, mas obviamente a gente sempre tem oportunidades e obviamente a gente sempre se desafia a ser melhor e sustentar isso que é uma fortaleza realmente que a Votorantim Cimentos tem. Agora, a gente falou um pouquinho de resistência, mas eu queria falar um pouquinho mais de como diminuir a resistência à inovação. A gente falou en passant e agora detalhar, eu queria perguntar para as duas, agora vou começar com a Crícia. Agora você pode desabafar as dores do RH em lidar com as resistências à inovação. Como é que é isso na Braskem? Sim, é bem simbólico, né? Acho que a gente está trazendo a questão da cultura e a gente também na Braskem, a gente tem uma cultura muito consolidada, né? Muito forte, baseada em confiança, baseada em delegação, baseado no líder, né? Como principal agente também ali de mudança. E a gente passou, por exemplo, por uma mudança de organização, a gente tinha um estilo mais descentralizado, a gente foi para um estilo mais, né, um jeito de ser mais, de alguma forma, por função. E isso é super interessante de enxergar, né, porque assim, por mais que a consciência da liderança seja assim, a gente está indo para esse movimento, o gostar de ter o empresariamento e a delegação, autonomia para aquele outro papel é super interessante, né? Então, o racional vai mais forte, né? Mas a forma de aceitação da mudança e a compreensão e depois o praticar e exercer aquele outro papel leva um tempo. Eu diria que a gente está nesse movimento assim, dessa mudança organizacional tem cerca de 4 anos. E agora a gente está conseguindo chegar na camada gerencial. Então, a primeira liderança levou um tempo para exercer, né, e compreender esse novo contexto, até para a gente se posicionar de forma mais global. E a camada gerencial e a camada também mais da base operacional tem um pouco mais de dificuldade de capturar. E nós, como RH, a gente vive, né? A gente consegue enxergar e passa a ser esse canal de facilitação para que a empresa e a organização façam esse movimento. Ou seja, uma dor bem gerenciada, então, pelo que você me falou. Uhum. E como é que são as dores? Você também pode desabafar, Cíntia.
Eu vejo que, óbvio, né? Acho que organizações diferentes vivem questões muito similares, né? Porque pessoas são pessoas e acho que todo desafio de transformação é sempre um desafio de mudança, enfim. Acho que a gente tem um desafio adicional e que pode ser um facilitador ou uma barreira, depende de como a gente trabalha, que é todo o processo de inclusão, né? Mais do que a diversidade. Eu acho que as empresas todas, e a Votorantim Cimentos não é diferente, tem uma jornada bastante importante ao redor de toda a questão de diversidade para que a gente tenha mais representatividade, mas mais do que isso da questão de inclusão, né, e de como a gente pode fomentar na organização esse ambiente que genuinamente valorize as diferenças, que genuinamente reconheça diferentes ideias e perspectivas na tomada de decisão. Então, essa é uma evolução constante, é uma jornada que a gente tem bastante grande e forte e onde a gente tem aí espaço para seguir e ainda aperfeiçoar isso dentro da Votorantim Cimentos. Acho que uma outra questão importante é como é que a gente ajuda líderes e organização a lidar com a questão do curto e longo prazo, né? Acho que esse é sempre uma questão muito importante para as organizações, porque a gente precisa entregar o resultado do ano e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter tempo e precisa ter espaço criativo para olhar para frente e pensar em inovação. Então, acho que junta a questão de transformação cultural e cultura e reforçar esses aspectos com a questão de ser uma empresa cada vez mais inclusiva, colaborativa, respeitar as diferentes perspectivas e valorizar isso dentro da tomada de decisão. E ajudar a liderança a poder achar o equilíbrio aí entre o resultado do ano e essa construção do longo prazo. Esses são talvez os grandes desafios que a gente tem. Bom, eu sempre fico frustrada porque o tempo passa voando, a gente já está no final. Vou fazer uma pergunta para as duas aqui. Para deixar para a audiência uma lição de casa, o que vocês recomendariam como caminhos para líderes e colaboradores da área de RH, de modo geral, pensarem em inovação ou em apoiar a inovação? Eu diria assim que para inovar a gente precisa se conhecer, né? E a gente buscando esse autoconhecimento, buscando um potencial criativo, né, que tem dentro da gente mesmo, eu acho que a gente consegue de alguma forma olhar para frente, olhar para o futuro, né, e buscar ali, naquilo que eu posso fazer, naquela competência, naquela capability que eu tenho, o que é que eu posso dar de melhor para a minha empresa, para o mundo, para a sociedade. Então, eu diria essa mensagem, né, que a gente se conheça, a gente viva o ambiente de trabalho como a gente é, né, sendo a gente mesma, que aí sim, nosso potencial criativo ele vai aparecer. Muito interessante. Vamos ver se a Cíntia supera ou empata, fica no nível aí do... Eu faço minhas as palavras da Crícia e acho que o que eu adicionaria é a perspectiva e o papel da liderança nesse contexto, né, de possibilitar aos indivíduos trazerem esse seu melhor e trazerem esse lado, né, inovador e criativo, criar o ambiente de segurança psicológica onde as pessoas de fato possam ter voz, possam trazer as suas formas de pensar, as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus dilemas, possam criar o espaço também de escuta, né? Eu acho que a gente só resolve problemas se a gente entender quais são esses problemas que a gente precisa resolver e criar o espaço onde essa escuta seja genuína e aonde a gente se conecte com todos os stakeholders e possa entender aonde essas oportunidades estão é um outro papel importante dos líderes da organização e dos indivíduos. E eu vejo também que tem um papel bastante importante da liderança de fomentar o trabalho em equipe e a contribuição coletiva, né? Eu acho que hoje o curto prazo puxa muito do indivíduo, do resultado individual, mas essa construção de futuro e a construção da inovação, ela passa pelo coletivo. Então, eu vejo também um papel importante da liderança em conseguir juntar tudo isso que está em cada um para que a construção coletiva gere algo melhor e mais positivo aí para endereçar o que a organização tem de desafios com clareza de estratégia. Acho que esse também, para fechar, talvez é o ponto principal, né? Porque a inovação ela precisa estar a serviço de uma estratégia e quanto mais clara a estratégia, quanto mais claro o direcionamento, melhor vai ser a construção da inovação dentro da organização. Então a nossa audiência não pode reclamar de orientações, de falta de orientações, né? Gente, esse foi o painel então do Incentivo à Inovação. Eu agradeço demais, Cíntia e Crícia, foi excelente e agora a gente vai para o painel Inovação por toda a jornada do colaborador. Obrigada.
Cada vez mais a tecnologia fica relevante para a gestão de pessoas, seja para auxiliar nos processos de recrutamento, seja para o lifelong learning, para automatizar tarefas, melhorar a tomada de decisão baseada em dados, tudo isso e mais um pouco. Mesmo diante desse cenário, um levantamento do Gartner, publicado recentemente, conta pra gente que os líderes de RH não têm certeza sobre que tecnologias adotar. Além disso, boa parte dos entrevistados do Gartner afirmou estar inseguro sobre o impacto dessas tecnologias na gestão de pessoas, como, por exemplo, a IA generativa. Em paralelo, 76% dos líderes de RH concordam que ficarão para trás se não implementarem a IA generativa nos próximos 12 a 24 meses. Para falar sobre como a tecnologia tem permeado toda a jornada do colaborador, desde o recrutamento até o desenvolvimento e gestão de carreira, e como a IA, a inteligência artificial, pode ser integrada à cultura de inovação nas organizações em geral e no RH especificamente, eu convido o Alan Kido, gerente executivo de Educação, Diversidade e Inclusão na TIM Brasil, o Bruno de Andrade Xota, coordenador de Transformação e Inovação em RH no Bradesco, e o Bruno Ferrante, gerente sênior de Gestão de Talentos, Diversidade, Equidade, Inclusão e Experiência do Colaborador para a América do Sul na BASF. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para todos sobre transformação digital, que é o espírito do tempo, né? Quais as dores que vocês enfrentaram no processo de transformação digital de RH de vocês? Vou começar por ordem alfabética. Alan. Obrigado, Di. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Alan Kido, trabalho aí com diversidade, inclusão, cultura e educação na TIM. E eu acho que esse é o tema do momento, né? Então, há muito tempo, na verdade, se fala em transformação digital e eu acho que os RHs no mercado, de uma maneira geral, têm desafios similares, né? Na TIM, a gente interpreta transformação digital como um percurso de evolução cultural, né? Então, mais do que a adoção de tecnologias inovadoras ou novas tecnologias que estão saindo no mercado, a gente interpreta muito como um percurso de evolução onde a forma de fazer as coisas passa a ser diferente no contexto digital, né? Então, a gente tem investido muito nos desafios de evolução da cultura, né? No mindset, como a gente comenta, sobre a forma com que as pessoas pensam e executam as suas tarefas, suas atividades, as suas entregas no dia a dia. A adoção de tecnologia, ela vem como uma aliada, né? Porque a tecnologia por si só, pouco ela pode fazer. Tem sempre o fator humano na implementação, na aplicabilidade, no uso, né? Na adoção dessa tecnologia. Então, os principais desafios que a gente tem encontrado é esse percurso de evolução cultural, de mudança de mentalidade das pessoas, né? Existe muito um mito de que algumas tecnologias, em especial a inteligência artificial, pode substituir as pessoas. Então, o trabalho que a gente vem fazendo é muito numa linha de não vai substituir, mas ela vai ressignificar o trabalho que as pessoas realizam, a forma com que as pessoas realizam os seus trabalhos hoje. Então, os principais desafios e as alavancas que a gente tem utilizado é muito aprendizagem contínua, né, para apoiar o desenvolvimento das pessoas na adoção de novas tecnologias, estimulando muito a colaboração, a criatividade, a forma coletiva de fazer as coisas, de conduzir os projetos e, principalmente, desmistificando um pouco o papel da tecnologia no contexto da transformação digital. Porque a gente acredita muito que ela vai chegar para se tornar um aliado do colaborador, da pessoa no dia a dia, e não uma substituição. É óbvio que as pessoas precisam se desenvolver em novas competências, né? Porque muitas das atividades que elas executam hoje vão ser ressignificadas com a adoção de novas tecnologias. Então, estar preparado com novas competências, inclusive para colocar em prática, né, a usabilidade dessas ferramentas, é o caminho de desafio que a gente tem investido nesse momento, Adri. Então, quando a gente fala de dores, eu estou entendendo que as dores são a resistência a esse aprendizado e talvez esse medo de ser substituído, né? Eu não diria resistência, mas eu diria talvez ainda uma falta de clareza do papel da pessoa com a adoção dessas novas tecnologias. Acho que o desafio do RH é gerar esse clique nas pessoas de que
não é o apocalipse, não é, a tecnologia não vai substituir. Ela vai chegar para agregar mais produtividade, mais eficiência, mas a pessoa precisa se desenvolver em novas competências também. Então, acho que o desafio é como gerar esse clique sem gerar um caos, um medo, né, um receio coletivo e estimulando o protagonismo das pessoas para atuar nesse novo contexto. Agora eu vou usar o sobrenome corporativo, Bruno Bradesco, temos 2 Brunos aqui. O Bruno Bradesco concorda que não é o apocalipse essa transformação digital? Quais são as dores do RH nessa transformação? Concordo com o Alan. A gente encontra alguns desafios nesse sentido também dentro do banco. Mas eu vou separar em momentos aqui, né? Porque o momento hoje ele é muito melhor do que foi há 6 anos atrás, quando eu cheguei no RH, por exemplo. Então, estou no banco há 21 anos, mas eu tenho 6 apenas de RH. Quando eu vim da área corporativa de inovação para o RH, o desafio era aculturar as pessoas. As pessoas, né, de uma área que olha para pessoas genuinamente, que tem o dia a dia uma correria insana, porque tem que fechar recrutamento e seleção, tem folha, tem a operação toda de RH para conseguir cumprir ali. Então, o primeiro desafio que eu encontrei quando a gente começou a estruturar a área de inovação dentro do próprio RH, acho que por si só esse já era um desafio, né? Estruturar uma área de inovação dentro de um departamento que não tinha por natureza olhar dessa forma. Foi convencer as pessoas no começo de que não era uma área que estava ali para roubar a atividade, roubar o emprego, e sim olhar para melhorias. E aí, por conta de algumas vivências de passado, isso estava muito... tinha uma resistência muito forte. E aos poucos, nós fomos encontrando caminhos, parcerias, especificamente com áreas que tinham um pouco mais de abertura, para começar a demonstrar que o nosso trabalho ali, enquanto área de transformação e inovação, era um trabalho para apoiar e para melhorar o dia a dia das pessoas e não para diminuir empregos, né, vagas de posições de emprego. Então, a gente firmou uma parceria com uma área específica, pegamos como case a área de recrutamento e seleção, que quando eu entrei no banco há 21 anos atrás, quando eu cheguei há 6 anos atrás, ela tinha o mesmo processo de quando eu participei do processo seletivo há 21 anos atrás, acreditem em vocês. E a gente encontrou uma baita oportunidade de aceleração, de conseguir implementar cases que conseguiriam mudar a experiência do funcionário, a experiência dos candidatos. Nós firmamos parcerias com 3 startups específicas para conseguir rodar essa esteira, que na época nós chamamos de esteira digital, né? Onde 60% do processo passou a ser digital e os outros 40% eram feito olho no olho para manter a questão do humano operando. Então esse foi um grande case onde as pessoas começaram a entender, puxa, se foi possível melhorar na área de recrutamento e seleção, eu também quero, e aí nós começamos a quebrar barreiras e firmar outras parcerias, e com isso a gente conseguiu ganhar espaço e conseguir cada vez mais alavancar soluções e entregar transformação, qualidade nos processos para as áreas do RH. Perfeito. E isso não demorou esses 6 anos, foi mais rápido não, do que agora, isso? Assim, a gente tem separei em 2 períodos, né, e ia comentar o segundo agora. Isso, com a pandemia, acelerou muito. Então, de fato, a pandemia ajudou nesse sentido, e agora a gente vive um outro problema que é um problema bom. Hoje em dia, a gente tem muita gente falando de transformação e inovação dentro do RH, bem diferente daquela época, e hoje a gente tem que tomar um cuidado e fazer a governança para que a gente consiga convergir as forças ali, para que todo mundo vá em prol do mesmo objetivo, né? Chegue no mesmo caminho, porque senão acaba aqui ficando, eu quero fazer um MVP, eu quero fazer uma experimentação, eu quero, então, a dificuldade hoje maior, que é uma dificuldade boa nesse caso, é conseguir apoiar as áreas a todo mundo andar para o mesmo ponto comum e entregar valor juntos como RH. Que isso pra gente é fantástico, né? Então olhar para 6 anos atrás e o momento que nós estamos hoje é recompensador. Agora o Bruno da BASF, o Bruno BASF, que também é conhecido como Bruno do RH Bruno lá do RH. internamente. Como é que você tem problema bom, como o seu colega de nome aí? Vou tentar não ser repetitivo em algumas coisas, que aqui para ficar mais interessante. Uma das coisas que eu estava pensando, que realmente tem sido uma das dores no início, é o como que a gente desperta a curiosidade e o desejo dessa mudança. Então, assim, eu acho que a gente compete com muita coisa que é dita como novidade, né? Em algum momento, tecnologia se misturou com metodologias ágeis. Então, acho que teve aí um momento que a gente passou por muita informação e nada era prioridade, e nada acaba sendo prioridade também para quem está recebendo tanto estímulo.
lá na ponta. Então eu acho que uma das coisas que é esse desafio que a gente tem trabalhado muito tem a ver com a questão do despertar o desejo da mudança. É bom, é esperado, isso vai ser bom para vocês, isso vai ser bom para quem está recebendo o serviço lá na ponta. Então, essa foi uma das coisas. A outra questão de dificuldade foi ter tido uma maturidade, uma diferença de maturidade digital, vamos chamar assim dessa forma. Então, tenho pessoas que são super antenadas e que se importam, que vê o valor muito rápido, e estão mais à frente, outras que não. Então, como que eu consigo tentar criar os mecanismos para que eu tenha mais ou menos nivelação desse conhecimento, dessa maturidade? Tem um último ponto também que eu acho interessante que a gente tem feito. A gente fala muito do foco no cliente como sendo um dos principais drivers da organização. Então, qual que é a experiência que a gente vive lá na frente? E dentro desse contexto de despertar o desejo da mudança, a gente coloca muito alguns paralelos de como que a gente gosta de ser servido, como que a gente gosta de experimentar essas questões. Então, a gente fez muito esse trabalho de fazer esse paralelo, né, com a nossa vida, e aí que entra a Employee Experience. Então, a gente faz muito essa roda lógica de Customer Experience, também tem a ver com Employee Experience, e aí a gente tenta engajar mais, principalmente recursos humanos, na importância que tem a gente pensar na jornada, pensar na tecnologia, pensar nos processos para que eles sejam mais redondos, sempre dessa ótica também de, poxa, como que você gostaria de receber isso, de receber uma proposta, de interagir com a base ou interagir com o sistema, se a gente estiver falando, por exemplo, com um banco ou com uma operadora de celular e assim por diante, né? Então, são algumas das coisas que a gente tem vivenciado aí nesses últimos anos. Perfeito. E você tem vivenciado isso há quanto tempo? Olha, eu acho que um pouco antes da pandemia, principalmente, a gente tem olhado muito para a questão de tecnologia e experiência do colaborador. Então, a gente já vinha nesse trabalho de catequizar e tentar mostrar esse valor. Quando chegou a pandemia, eu acho que muito aqui dentro da resposta do Bruno, foi que virou a chavinha de que, ou seja, de fato não é só uma simples tendência ou um desejo, é uma necessidade muito forte. Então eu acho que nesses anos a gente já vinha conversando, então eu acho que a pedra fundamental, a base estava ali instalada, mas o catalisador de fato, eu sinto que foi ali por volta mesmo da pandemia e de mostrar o quanto que isso era importante trabalhar dentro de casa. E aí foi mais fácil ir conectando as coisas e vendendo dentro de casa e tudo mais. Só para não deixar o Alan fora dessa pergunta temporal, também foi da pandemia para cá? Sim, um pouco antes da pandemia, por volta de 2018 e 2019, a gente já falava de transformação digital, né? O contexto era outro, mas acho que a pandemia acelerou e internamente a gente também costuma dividir. Eu acho que a pandemia digitalizou muita coisa. Mas acho que digitalizar e ter uma atuação digital são coisas distintas, né? Mas a pandemia e a tecnologia, sobretudo, digitalizou muitos processos. E eu acho que as empresas, de um modo geral, estão agora reaprendendo, né, nesse contexto digitalizado, a ter uma atuação mais digital, né? A resolver problemas mais complexos, a ganhar em agilidade. Então, mais cerca de 4 ou 5 anos também, Dri. Eu estou valorizando essa questão temporal. Bruno Bradesco me chamou a atenção para valorizar isso, pra vocês verem como o RH está mudando num ritmo acelerado nos últimos tempos, o tamanho do desafio, né? Uhum. E falando em Bruno Bradesco, a gente tem dado muito na MIT Azemar artigos sobre os X-Teams, que são essas equipes que interagem dentro e fora da organização, né? No caso de vocês, com o InovaBra, tem muito esse contexto de agir dentro e fora da organização. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que a tecnologia conseguiu, por exemplo, reduzir o tempo de contratação, melhorar a experiência do candidato, como tem sido usada para o desenvolvimento dos funcionários, levando em conta que vocês também são influenciados pelo pessoal de fora, pelas startups de InovaBra, essas coisas todas. Nós fizemos um processo, como eu comentei, quando começamos a estruturar a área de inovação lá no RH, para identificar quais eram os principais pontos que deveríamos atacar no início. E esse foi, como eu comentei também na resposta anterior, foi o que nos chamou mais atenção, porque estava fácil de conseguir transformar esse processo. Então, eu migrei da área do InovaBra, né, da área corporativa, e conhecendo o processo de inovação como funcionava, nós fizemos um desenho, inicialmente, para entender aonde gostaríamos de chegar com a esteira de recrutamento e seleção.
O que deveríamos mudar? Sempre muito focado em não perder o contato humano. Então esse era o principal, a premissa que nós tínhamos, né? Então não podemos transformar num processo totalmente digital. Por isso que nós criamos a Esteira Digital. Então entendemos ali quais eram os pontos de contato com os candidatos e quais eram os pontos de contato com os funcionários do RH, com os recrutadores. E também com os gestores que participavam do processo em algum ponto desse processo. Nós fizemos um trabalho de scout, buscamos empresas que poderiam nos auxiliar na etapa de testes, na etapa de documentação e na etapa de entrevista. E aí nos deparamos ali com um desafio de como conectar essas empresas, porque poderíamos tranquilamente buscar uma plataforma única também de mercado que fizesse e entregasse isso, mas por estratégia optamos em buscar os melhores players naquele segmento específico. O desafio que nós enfrentamos a partir do momento em que nós descobrimos quais eram as empresas que a gente gostaria de trabalhar e que participasse desse processo conosco, era de como integrá-los. Porque é um grande desafio colocar empresas de fora para dentro do banco, e ainda mais quando a gente fala de integrações entre players diversos aqui. E um caminho muito bom que nós descobrimos aqui é que nós não precisávamos ter esforço dentro do próprio banco para fazer essa integração, porque estávamos falando com empresas que têm expertise para fazer isso muito rapidamente. Então nós criamos um case único naquele momento dentro do banco, que foi a integração entre 3 startups para conseguir rodar esse processo de maneira fluida, sem ter o contato humano, né? Óbvio, tinha uma parametrização no começo e no final, quando a gente quando saía com a shortlist ali dos candidatos que deveríamos ir para a entrevista, o recrutador assumia para fazer a parte humana. Então a tecnologia veio para acelerar esse processo. Nós tivemos uma redução do tempo de contratação, tivemos uma redução de esforço do candidato, porque para fazer o teste, antigamente você precisava ir até a Cidade de Deus ou até um polo, uma agência mais próxima para realizar esse processo, e depois para a entrevista também. E esse deslocamento, por vezes, era muito custoso para o próprio candidato. Então, hoje em dia, a gente consegue aplicar o teste, o candidato faz de onde ele quiser, com segurança, então ele pode fazer no device que ele quiser, eu posso fazer no celular, no meu notebook, na sala da minha casa ou num cowork, isso já facilita muito. E a etapa de vídeo entrevista também ajuda muito, porque a partir desse momento o candidato tem como se preparar também num ambiente com mais conforto para ele. Ele pode se preparar melhor, não precisa se deslocar e consegue entregar para a gente o material que, a partir deste material, a gente consegue aplicar outros olhares dentro e chegar nas pessoas que nós vamos convidar para fazer a parte presencial. Então, a redução de tempo e qualidade da experiência do candidato e dos funcionários ficou fantástica depois dessa melhoria que nós fizemos. Bruno, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Uma empresa tradicional como o Bradesco, atuar em ecossistema foi fácil? Tivemos desafios. Somos uma empresa tradicional, de fato, mas o espírito inovador nasceu conosco. O nosso DNA é um DNA inovador. Temos diversos cases em que o Bradesco foi pioneiro trazendo soluções, melhorando processos. Por conta desse DNA, desse espírito inovador, nós conseguimos desbravar e superar esses desafios com uma certa tranquilidade. Não vou dizer que não houve resistência, mas com apoio, com patrocínio de lideranças, da diretoria e o próprio movimento que o banco estava enfrentando, passando naquela época, né? Foi a época que o InovaBrá estava, né, sendo criado. Então tudo isso favoreceu a adoção dessas tecnologias. Nós temos uma cultura também de experimentar as coisas, né? Então isso é o espírito também vindo de InovaBrá, vindo da cultura de inovação na organização. Então nós colocamos isso como um experimento, fizemos uma prova de conceito. A princípio não tínhamos a pretensão, não tínhamos a obrigação de implementar, mas deu tão certo que não tinha como ficar sem. Então os próprios números no final provaram que fazia muito sentido e estão até hoje com a gente rodando o processo. Perfeito. Bom, eu chamei Bradesco de empresa tradicional, respeitando o espírito inovador, a BASF, 150 anos, 110 mil colaboradores no mundo e também está se deparando com esses desafios todos. Então eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que o RH tem conseguido usar a tecnologia para colocar todos os colaboradores na mesma página e incrementar a jornada deles na empresa. Show de bola. Bom, o meu xará estava falando dessa parte de recrutamento, eu vou então dar o passo seguinte, que é a fase de onboarding. No ano passado a gente teve
alguns projetos bem interessantes nessa linha também e muito impulsionado por tecnologia. Então, assim, a gente olha de tempos em tempos a jornada, o ciclo de vida do colaborador e tenta ver aonde de fato são melhorias que a gente precisa fazer incrementais ou onde a gente vai ter que fazer uma transformação porque tem alguma questão ali pegando. Então a gente também teve uma situação ali de melhorar a interface com candidatos e a gente aproveitou esse momento para olhar não só essa interface, mas o que vinha logo depois com o onboarding. E aí um fun fact, eu tenho 11 anos de BASF, mas em dois momentos. Então eu tive um primeiro momento de 10 anos, saí e eu retornei no começo do ano passado. Então eu vivenciei um pouco do processo de onboarding enquanto estavam falando de necessidades, de expectativa para o ano. Eu falei, gente, já que vai falar sobre isso, vamos falar sobre onboarding, porque tem uma oportunidade muito boa aqui da gente olhar para isso. Então, a gente fez um processo bastante interessante de olhar primeiro, identificar quem são as personas, colocar o candidato, o colaborador ali no meio dessa discussão, desenhar o que seria o ideal e entendendo que a BASF é uma empresa de 150 anos, de múltiplas divisões. Eu tenho um negócio de químicos, mas eu tenho um negócio de plástico de performance, agro, souvenir, que é uma marca BASF também. Então, tem sua complexidade muito grande. Então, como que a gente organiza isso na cabeça de quem está começando? Então, a gente estruturou um processo de onboarding que ele vai desde o pre-onboarding até 18 meses dessa pessoa chegar, porque a gente percebeu também que a gente tinha um turnover ali entre 1 ano e 3 anos. Então, o que estava acontecendo nesse período que as pessoas estavam se desengajando? Então, a gente entendeu que fazia parte da conexão da sensação e sentimento de pertencimento à empresa. Então, o processo ele passou por entender o que essas pessoas estavam comentando e as necessidades e, a partir disso, procurar dentro de casa quais são as tecnologias que vão apoiar a gente, e se não tivesse dentro de casa, fora. Mas nesse caso a gente encontrou um piloto de uma ferramenta que estava sendo utilizada em outro país, de quais são as ferramentas que iam possibilitar isso. E a gente encontrou uma ferramenta que ela faz uma gestão de processo e comunicação com as pessoas, que a gente consegue conectar desde antes dessa pessoa iniciar, já colocar ali um vídeo de boas-vindas, do próprio presidente da região falando, engajando essa pessoa sobre os desafios. Logo na sequência, daqui a 3 dias eu recebo um outro e-mail do meu futuro líder falando sobre o quanto que ele está animado, em que eu vou começar na empresa e quais são os desafios, falando um pouco de equipe, né? Um videozinho curto. E eu vou fazendo essa imersão dessa pessoa dentro, aí depois tem de fato o dia 1 e depois uma série de outras comunicações, encontros. Então a gente vai fazendo a gestão facilitado por uma ferramenta, porque antes era inviável a gente conseguir colocar tudo isso junto. E no meio disso tudo, a gente percebeu que, bom, então a pessoa está mais facilmente integrada, mas ainda não tem o fator uau. Né? E a gente buscou muito esse fator uau, e aí a gente pegou também de experiências passadas, a gente tinha um evento, chama Campus, um evento onde a gente fazia com que as pessoas fossem imersas ali na cultura, nas divisões, entendesse, putz, mas a gente também trabalha com desenvolvimento de sementes, poxa, mas a gente também é responsável por vitaminas que se vendem no mercado, etc e tal, mas as pessoas não sabem, porque é um mundo de coisa. Então a gente criou um evento, Resgatando do Passado, no qual o desafio era como que a gente torna ele escalável. Então, muitas pessoas foram se desconectando com essa questão da virtualidade, do modelo híbrido, não estando tão presentes, e aí a gente tem pessoas de toda a região que começaram nesse contexto mais virtual. Então, esse evento a gente falou, precisa então ser virtual, mas não só virtual, vamos trazer presencialidade, alguma coisa, algum evento ali que também traga o tete-a-tete, mas dentro desse virtual, como que a gente faz com que não seja só mais um evento, mais um Teams, mais uma coisa onde eu só assista? De novo, procuramos dentro de casa, e tinha um piloto de um metaverso, no qual ali a gente poderia fazer um evento para X pessoas, né? Olhamos para a capacidade, a gente se encantou ali com as primeiras coisas que a gente viu, e esse evento a gente trouxe dentro de um metaverso que fizesse com que a gente gerasse uma boa experiência. Então a experiência do colaborador está ali no centro da discussão da tecnologia. Não foi ao contrário, porque tem essa tecnologia, vamos fazer o evento. Ao contrário, tem a necessidade, procuro a tecnologia que vai me viabilizar isso. Então essa tecnologia
né, ela pressupõe ali que eu tenho um avatar, que eu consigo interagir com outras pessoas, que eu consigo assistir essas apresentações das divisões de uma forma diferente, eventualmente até o avatar consegue criar o químico, criar o composto químico através de algumas coisas. Então a gente gerou ali uma coisa que trouxe esse engajamento, esse encantamento, vídeos falando como que é o headquarter, que é imenso, tem mais de 30 mil pessoas trabalhando ali numa fábrica que é gigantesca, o tamanho de bairros aqui de São Paulo. Então, a gente conseguiu fazer isso ano passado, gerar esse fator wow que a gente queria. Continuamos olhando, né? Agora, qual que é a outra dor que a gente tem olhando para essa jornada que precisa, se for só incremental, ok, mas a gente sabe que tem algumas coisas que a gente precisa. Olhando para toda a tecnologia que tem aí disponível, a barra das pessoas também vai evoluindo e subindo e as demandas também. Então, aí a gente está olhando agora, por exemplo, o offboarding, de que forma que a gente pode fazer com que esse momento também tenha esse tom humanizado que tanto se fala, que ele seja um processo lógico, que evite riscos e assim por diante. Se me permite um complemento, eu estava pensando no que você comentou aqui, Bruno, a importância da gente vivenciar o processo, né? Então, de alguma forma eu trouxe aqui que quando eu cheguei no RH, eu me deparei e voltei no tempo relembrando como foi o meu processo seletivo e por isso, né, tivemos um insight ali de atacar e aí você trouxe de alguma maneira a questão do onboard, né? Uhum. Você estava ali 10 anos, saiu e depois quando você voltou, você conseguiu vivenciar, ter essa experiência e entender quais eram os pontos passíveis de melhoria e atacar isso, né? Então é muito importante que a gente passe por isso, né? O Nassim Taleb do Cisne Negro, né, do conceito de antifrágil, fala do skin in the game, né? Você tem que ter a própria pele. E você vê, aí tem uma nuance também que é super interessante, que a gente media o nível de satisfação das pessoas no onboarding. Só que olha que engraçado, as pessoas avaliavam de uma forma ótima o onboarding, mas ainda pelo encantamento inicial. Então essa pesquisa ela tinha uma sujeira que a gente não estava identificando. E aí o fato de ter vivenciado, não só isso, mas em algumas etapas a gente consegue perceber, facilita muito perceber que, poxa, aqui tem alguma coisa estranha. Vamos entrevistar essas pessoas mesmo assim, sabe? E fala, me fala real. O que você achou? Como é que pode, né? Só eu tô achando isso. Né? E aí validou. Foi uma hipótese, se não fosse para frente, ok, mas de fato aí a gente viu que tinha pano para manga. Então, o vivenciar, eu acho que é um insight super interessante. E aí eu vou passar para o Alan, porque a gente pegou o exemplo de recrutamento e seleção, exemplo de onboarding, o próximo será offboarding, mas na área de diversidade e inclusão, como é que fica esse uso da tecnologia, até essa vivência pessoal, não sei se você tem ou de pessoas próximas que você possa usar para falar disso. Porque vamos lembrar que a gente está vivendo um momento de fadiga da diversidade, né? Está se falando disso. Então, queria que você contasse um pouco para a gente. Bacana. Aproveitando só um gancho que os Brunos comentaram, eu acho que além dessa questão de vivenciar o olhar multidisciplinar, de equipes multidisciplinares também é fundamental. Na TIM, a gente estabeleceu para os projetos estratégicos de RH uma dinâmica onde a área especialista do tema conduz num core team e um grupo colaborativo de áreas diversas contribuem para aquele olhar. Por quê? Talvez para a área de education redesenhar um onboarding, o risco de não se trazer inovação de um olhar que é sempre numa mesma via de condução é grande. Então, quando você traz o time da Folha, o time, inclusive áreas de fora do RH, que são áreas usuárias, isso traz uma riqueza enorme, né? É claro que esse trabalho colaborativo e essa construção conjunta gera um pouco mais de insumos, de insights e também de tempo investido. Mas acho que como produto final ele sai muito mais redondo. E aí eu acho que isso conecta um pouco com o olhar de diversidade, né? Porque a TIM tem inovação no seu DNA, né? Inclusive, um dos nossos valores culturais é pense grande e ele está muito associado a esse pensar fora da caixa, inovar, trazer novas soluções. E quando a gente pensa em diversidade e inclusão, eu acho que é base, né? Ter diversidade de pessoas, ideias, histórias, experiências contribui muito para isso. A tecnologia associada à diversidade e inclusão é muito comum se falar dos vieses, né? Cuidar com os vieses inconscientes, com os bias aí em tecnologia. Mas o trabalho que a gente tem feito primeiro, usar a tecnologia a favor da diversidade e inclusão. Se antes eu tinha uma barreira geográfica para algum grupo minorizado, por exemplo, um processo seletivo 100% digitalizado, 100% virtual,
elimina essa barreira, né? A gente tem investido muito em tecnologias que oferecem experiências gamificadas, né, para os diversos públicos, um processo seletivo específico para estagiários, e aí a gente está falando de um programa de estágio que foi direcionado para a inclusão racial e de gênero, né? A gente está falando de um processo de performance que foi totalmente remodelado, onde, mais do que a tradicional visão do líder, da equipe e do próprio liderado para com o seu líder, a gente tem uma avaliação agora 360, incluindo um fator de reputação. Então, o meu líder me avalia, meus pares, a minha equipe, mas qualquer pessoa pode me avaliar e qualquer pessoa pode me dar um elogio, uma crítica, um feedback de melhoria. Então, acho que a tecnologia também ela vem para ajudar um pouco a desmistificar esses vieses inconscientes que podem jogar contra, né, vamos dizer assim, a diversidade, a inclusão, a pluralidade das pessoas. Uma coisa também que a gente tem investido muito e feito uso de tecnologia são em recursos de acessibilidade. E não só físicos, né, mas principalmente sistêmicos e comunicacionais, né? Então, hoje, a gente acredita muito no poder das palavras, das imagens para gerar inclusão, gerar orgulho de pertencer. Então a tecnologia tem nos apoiado, né? Seja em tecnologias assistivas que permite uma pessoa com deficiência visual, auditiva, conduzir uma atividade que talvez até algum tempo atrás não era possível, e seja oferecendo também produtos e serviços por meio da tecnologia que possam contribuir, né, com esse olhar da diversidade e inclusão. Por exemplo, em 2022 a gente lançou o teclado consciente. É um teclado que qualquer pessoa pode baixar no seu celular, e esse teclado a gente inicialmente lançou ele com o foco em expressões racistas. Sempre que a pessoa ia escrever uma expressão racista, o teclado identificava e propunha uma palavra substitutiva. Começou com raça e hoje a gente tem para machismo, capacitismo, né, que é discriminação com pessoas com deficiência, LGBTfobia e também etarismo, né? Então, acho que a tecnologia, ela tem esse poder de gerar acessibilidade, de gerar acesso à oportunidade para grupos minorizados que talvez antes ficariam excluídos de algum processo, né? Agora, óbvio, sempre por trás de um desenho, de uma adoção, de uma implementação de uma tecnologia, tem uma pessoa que implementa aquilo. E ter esse olhar atento, né, para que os vieses inconscientes não contemple a pluralidade, a diversidade das pessoas na sua totalidade, é fundamental. E aí a gente atua muito com ações de educação contínua para gerar e ampliar essa consciência sempre mais nas pessoas. E tudo isso é percebido, todo esse esforço que vocês fazem com tecnologia é percebido pelos colaboradores? Sim, é percebido. Quando a gente pega, por exemplo, indicadores de métricas de diversidade e inclusão, a nossa própria pesquisa de clima, por exemplo, 96% é o índice de favorabilidade dos colaboradores, e a gente está falando de 10 mil colaboradores numa pesquisa que tem 98% de adesão, de que a TIM trabalha o tema de diversidade e inclusão de maneira genuína e, o mais importante, não somente para grupos minorizados, mas para todas as pessoas, né? Porque também existe muito um mito de, ao trabalhar a pauta de diversidade e inclusão, a gente está falando só para grupo minorizado, quando na verdade não. A gente está trazendo equidade de oportunidade para toda a população, né? Isso é bacana porque isso contorna essa questão da fadiga, né? Bruno, Bradesco. Inteligência artificial do Bradesco é uma coisa que está na cabeça de todo mundo, né? Vocês trabalham isso super bem. Qual é o papel da inteligência artificial, da Bia, ou enfim, de alguma prima da Bia, no RH? A Bia, ela atende não só clientes, né? Então tá consolidada hoje para atendimento a clientes, também atende ao funcionário. Hoje, qualquer dúvida que o funcionário tiver a respeito de RH, ele pode, via portal corporativo, perguntar para a Bia. Então, Bia, quero tirar férias de 5 dias. Ela vai dar um retorno dizendo, olha, pela legislação, você pode quebrar as férias assim, assim, assado, mas 5 dias não é possível. Eu gostaria de incluir, pedir o benefício X ou Y. Então, qualquer pergunta hoje é tirado pela Bia, é respondido pela Bia. Ela só não consegue transacionar ainda serviços de RH, que esse é o nosso próximo passo. Nós estamos nesse exato momento discutindo
planejando esse próximo passo, desenhando para entender como é possível fazer com que a BIA transacione. Então, o que eu quero dizer com transacionar? Ao invés de eu pedir para minha gerente agendar as minhas férias, eu terei condição de fazer esse autosserviço via BIA ou via uma outra solução que nós vamos colocar lá dentro. A BIA é o conceito amplo de inteligência artificial, acho que é importante dizer isso, né? Debaixo do conceito BIA existem soluções de inteligência artificial que são plugadas ali debaixo, cada uma para a sua necessidade. São as primas da BIA. São as primas da BIA, você tem razão. Então a nossa busca atualmente é para entregar o autosserviço. O autoatendimento já existe, o funcionário consegue tirar as dúvidas, como eu comentei, e nós estamos dando esse passo em relação à parte de autosserviço, para conseguir entregar essa autonomia para o funcionário e também para o próprio gestor, né? Porque hoje tem um tempo dedicado para poder fazer esse tipo de transação ali entre o líder e o liderado, e a partir do momento que a gente conseguir transacionar e implementar essa solução, o funcionário passa a se autosservir também em assuntos de RH. Estamos nessa discussão aqui calorosa dentro do banco nesse exato momento. Com provas de conceito em andamento, assim, questão de tempo, a gente vai ter resultados para contar Para nesse 2024. sentido. Assim espero. Estamos trabalhando para isso. Então tá bom. Já que eu falei de IA, vou voltar para o Alan aqui, porque também tem um projeto muito interessante em relação ao mindset de colaboradores envolvendo inteligência artificial na TIM. Queria que você contasse um pouco para a gente desse projeto. Sim, vamos lá. O Bruno Basfi comentou um pouquinho sobre maturidade digital, né? E nos últimos 2 anos a gente tem investido muito nisso, tanto sob a ótica de competências técnicas, quanto competências comportamentais, vamos dizer. No pilar de competências técnicas, a gente tem um sistema que a gente chama de Job Architecture System, que é um mapeamento. O que a gente fez nos últimos 2 anos? Mapeou quais são as novas competências digitais essenciais para o nosso negócio. Saímos então com um pool de mais ou menos 14 competências. E para cada uma dessas competências a gente faz o mapeamento com todos os colaboradores da companhia, né? Quem precisa das competências, por exemplo, de 5G, de inteligência artificial, de cloud, de IoT, de dados, de marketing digital. Com base nisso, a gente oferece uma série de trilhas educacionais, percursos educacionais para desenvolver essas competências técnicas. Só que a gente observou também que o comportamental, os aspectos comportamentais e o como essas pessoas vão colocar esses conhecimentos técnicos em prática faz toda a diferença no contexto digital. E aí a gente foi em busca de, existe algum diagnóstico, algum instrumento para medir maturidade digital das pessoas sob o ponto de vista comportamental? Não encontramos. Na verdade, a gente encontrou um instrumento na Europa chamado Digicomp, que é uma espécie de certificação digital para cidadãos europeus. Então, baseado nisso, em algumas tendências, alguns estudos de referência global, a gente buscou uma consultoria especializada em comportamento, assessment e psicometria, e a gente então customizou um formulário para medir o nível de maturidade digital das pessoas. É um formulário customizado para as competências da TIM e que ele busca avaliar 6 competências comportamentais tidas como essenciais para esse contexto digital. Então a gente está falando de foco na solução de problemas ou problem solving, pensamento criativo, foco no cliente, criatividade, colaboração e curiosidade, né? E aí a gente customizou esse instrumento. Hoje cerca de 80% da companhia já passou por esse instrumento. Ele é um instrumento que tem perguntas de autorrelato, do quanto a pessoa se identifica com aquelas características dessas 6 competências, perguntas de conhecimento técnico que ajudam a pessoa. Você é ágil? Sim, eu sou. E o próximo bloco é, você sabe usar as ferramentas ágeis, né, atuais desse contexto de transformação digital? E um último bloco que ele faz um matching disso tudo e aí ele gera um score, uma classificação da sua pontuação. O próximo passo depois disso é o que a gente vai oferecer para desenvolver a competência, porque o resultado ele traz quais são as 2 competências mais fortalecidas, quais são as neutras e as menos fortalecidas. E aí ele é direcionado para uma jornada educacional para desenvolver as menos fortalecidas. Qual é o estágio que a gente está? A gente está desenvolvendo agora um algoritmo que junta o output desse diagnóstico
com performance, com senioridade, com experiência, com momento de carreira da pessoa. Por quê? Será que a mesma forma de desenvolver curiosidade no Bruno da BASF, o mesmo estímulo vai ajudar o Bruno da Bradesco a desenvolver curiosidade? Então, a gente está em busca de uma solução de algoritmo, de inteligência artificial para cruzar esses diversos outputs que a gente tem, esses diversos diagnósticos, para então, a partir dela, oferecer qual é o melhor meio, o melhor estímulo, a melhor solução educacional, considerando performance, momento de carreira, senioridade, para desenvolver essas 6 competências. Então, esse é um desafio. E acho que o desafio ele se torna ainda maior porque, como a gente não tem boas práticas para trocar com empresas no mercado, é sempre o vento de quem está na primeira posição, né? Então a gente está meio nesse momento aí com a expectativa de para esse ano ter esta ferramenta e poder ir aprimorando ela. Estão vendo que são vários projetos para 2024. Depois a gente vai conferir se vocês implantaram. É sair com indicadores daqui para implementar. Exatamente. Seremos cobrados. Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de dados, sempre, né? E de um olhar, de uma mentalidade, de um olhar data-driven. Então, eu queria pedir para o Bruno BASF comentar isso, como é que é isso. E vocês, além de tudo, têm uma área de inovação muito interessante também, que deve estar mexendo com tudo isso. Queria pedir para você comentar isso, depois, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Bacana. Bom, eu acho que o que puxa muito para a gente esse olhar na BASF é a questão de ser uma empresa alemã, majoritariamente composta na sua liderança por muitos engenheiros e tudo mais. Então, uma das coisas que facilitam um pouco essa discussão é muito na linha de cada vez que você tem uma ideia, ela pode ser fantástica, mas a pessoa que está trabalhando na BASF, ela já é treinada a vir com números. Se não vier com dados para justificar isso, no teu storytelling isso não vai para frente. Então, assim, das mais distintas áreas, a gente traz muito isso nos desafios do dia a dia. Então, vem a pessoa de talent acquisition com uma ideia, porque eu acho que isso vai ser interessante. Bacana. Mas com base no quê? Com base num feedback, tá, mas em termos de números, onde que tá o gap, o quanto que isso é mais importante do que aquilo. Então, é um desafio que ele pode gerar ali uma frustração inicial, mas quando você entende o valor de que você está muito melhor embasado para as discussões, etc., a coisa vai se azeitando e sendo incorporada no dia a dia. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma área de People Analytics, que acaba olhando para todas as estruturas de recursos humanos, por um lado, tentando entender quais são as informações que ajudam o RH a ficar mais eficiente e mais estratégico nas ações que ele toma, por outro lado, quais são os dados que a gente fornece para a organização. Então são dois, se a gente for falar de dashboard, por assim dizer, para dar esse exemplo, uma questão é muito mais de como que eu trabalho mais eficientemente com os meus times e outro é quais são os dados que eu disponibilizo para aquela unidade de negócio para mostrar que aqui eu tenho um problema X ou eu tenho uma oportunidade Y para a gente avançar. Então esse é um caminho que também a gente está ali desde 2017, 2018 caminhando, altos e baixos, porque isso vai muito em função das prioridades que a gente acaba adotando. Então, de novo, voltando para a questão da pandemia, nesse momento as prioridades eram muito mais analíticas com relação a sentimentos. Então, eu utilizava o meu pessoal de People Analytics para, dentro das pulse checks, fazer análise de sentimentos, fazer análise de tendências com base nas respostas que as pessoas davam nas pesquisas que a gente estava fazendo durante essa época, né? E aí, depois disso, voltou a trabalhar no RH como um todo, em todas essas áreas. Então, hoje a gente tem muitas iniciativas nas distintas áreas, não tem um foco único, para a questão de People Analytics e de inovação. Você comentou da área de inovação da BASF, é bastante forte, mas acaba sendo muito mais voltado para negócios e tudo mais. A gente, dentro de casa, é que tenta se desafiar, tenta trazer ali as distintas inovações que a gente tem. Dentro de diversidade, a gente avançou muito, então a gente hoje tem dashboards unificados, mas para vários recortes específicos, cruzando países, cruzando aí muito de unidades de negócios diferentes, como que estão as movimentações, pessoas em cargos de liderança e assim por diante, fazendo cruzamentos também de interseccionalidades, de grupos subrepresentados, como a gente chama lá na BASF, e
conforme for vindo a demanda, a gente vai criando e tudo mais. Nesse caso específico de diversidade, uma coisa super interessante que a gente vem trabalhando já há uns 2 anos é trabalhar muito sobre progressão de se a gente continuar nesse ritmo, com quantas pessoas, sei lá, negras a gente vai ter em posição de liderança em 2030, com quantas pessoas com deficiência eu vou ter em XYZ área. Então a gente também tem feito um trabalho muito de progressão para ajudar a mostrar que não está tudo bem, não é só uma coisa de natural. Eu preciso de um esforço maior aqui ou lá para chegar onde a gente quer em termos de ambição. Para a ambição ela não ficar vazia e achar que está tudo bem ou que estamos falando de um ritmo bacana, ou tá, ou não. Se a gente chegar nesse ritmo, tá muito bom, a gente vai conseguir atingir X ou Y resultados. Nossa, bacana isso. Vocês querem complementar alguma coisa em relação a dados? Acho que, assim como eu comentei que a inovação está no nosso DNA, dados também faz parte da nossa vida, da nossa história. E a gente vem se aprimorando dia após dia em relação a isso. Então a prova disso é a nossa estrutura também, como estamos organizados. Temos também uma área de inteligência de dados corporativa, que atende a todo o banco, e dentro do próprio RH nós temos uma área de inteligência de dados para RH. Essas áreas elas olham os dados, e aí eu vou falar especificamente de dados do RH, não está comigo, é de um grande parceiro que está lá dentro atuando, fazendo um belo trabalho, que está olhando para os dados que nós temos hoje e tentando entender padrões, tentando elaborar, criar algoritmos ali dentro que consiga antecipar movimentos, né? Então, quando eu estou falando de turnover, por exemplo, entendendo o que está acontecendo nesse exato momento e tentando prever e desenhando para antecipar o próximo passo. E aí, puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, né, a área que eu atuo, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, porque nós não, de fato não fazemos isso, né, não é o core da área, mas nós olhamos o todo de RH. E aí, olhar para dados, a provocação que nós estamos fazendo também ao longo desses meses que se passaram, em 2023 a gente fez algumas experimentações nesse sentido, é de que a gente pode olhar para dados, inclusive os dados que nós não temos hoje. Então, como é que a gente tira proveito, no bom sentido, obviamente, de dados que não estão postos, não estão na mão do RH ou não estão na mão do banco? Então, o que eu estou querendo dizer? Será que, e aí no campo muito do estudo, tá? Então, são as experimentações que a gente vem tocando na área. Como é que eu posso usar dados do Alan, do Netflix, possivelmente, do Bruno, do iFood, e isso me entregar insumos para que eu consiga aprimorar a experiência deles enquanto funcionário dentro do banco. Então, quais são os ganhos que eu vou ter se eles, assim, quiserem compartilhar conosco? O que eu trago de resultado positivo, tanto para o banco quanto para o próprio funcionário em questão de experiência, se eu tiver acesso a esses dados e eu conseguir trabalhar esses dados. De novo, são estudos que nós, a área ainda, estamos fazendo para tentar entender se faz sentido. Uma vez entendido que existe uma hipótese mais clara e que deveríamos atacar, aí sim a gente propõe isso para as outras áreas. Fala, pô, a gente tem alguma coisa aqui que talvez faça sentido olhar de maneira mais ampla, estruturar uma prova de conceito mais parruda para conseguir pilotar, entender e eventualmente implantar uma solução como essa. Interessante, que mostra que o céu é o limite, então, se falando de dados. Guardando, né? as questões éticas, legais, né, que é um cuidado nosso ali, a gente está sempre embasado e operando dentro de LGPD e olhando com esse cuidado para não ser invasivo. Acho que sim, acho que tem muita coisa para fazer ainda. Exatamente. Usando a criatividade que você comentou, né, acho que aqui é um ponto importante. Greenfield. E no seu caso, do Alan Tim, eu vou chamá-lo de Alan Tim, senão ele vai ficar triste. Tá bem. A gente tem uma área corporativa de governança de dados, que fica inclusive na área de estratégia, e dentro da área de tecnologia a gente tem uma área específica que olha inteligência artificial. Então, como recursos humanos, principalmente como educação, a gente trabalha muito próximo dessas duas áreas. Recentemente a gente lançou uma academia de dados. Por quê? Porque a gente fez um diagnóstico e entendeu que os especialistas têm conhecimento, a tecnologia está à disposição, mas as áreas usuárias que conhecem muito do negócio e podem transformar dados em novas soluções, novos produtos e serviços ou novas oportunidades de gerar receita, tinha ainda um gap de conhecimento mesmo. Letramento. De letramento. Então, a nossa academia de dados, ela prevê letramento para a população TIM como um todo,
tem um perfil que a gente mapeou que a gente chamou de Data Translator, que é a pessoa que conhece muito do negócio e que ela precisa ter um mínimo de conhecimento em dados para pedir uma solução de dados que vai ajudá-la no dia a dia. E tem os Data Expert, que são os analistas, os engenheiros e cientistas de dados. Então essa academia a gente lançou ela em agosto do ano passado, já rodamos uma primeira turma com cerca de 60 colaboradores, e o bacana é que ao final do percurso que eles fazem de formação na academia, eles precisam entregar um projeto de aplicabilidade real para a empresa, onde os executivos compõem uma banca de avaliação e implementam, né, sponsorizam e patrocinam aquela iniciativa. O próximo passo agora, no segundo trimestre, é lançar a Academia de Inteligência Artificial. Principalmente também trazendo esse letramento básico para toda a companhia, dando aquilo que é conhecimento especializado para os perfis expert, né, alocados na estrutura de inteligência artificial, e principalmente ajudando as pessoas na adoção das ferramentas, muitas delas já disponíveis, para apoiar a tomada de decisão, aumento de produtividade, eficiência operacional. Então, esse é um pouco o desafio. Acho que a gente tem, as empresas, o mercado de um modo geral, tem muita coisa disponível e precisa ter um foco de direcionamento das pessoas, o uso em relação a isso, porque senão as pessoas ficam perdidas até mesmo em que conteúdos buscar, porque tem muita coisa bacana e tem muita coisa nem tão bacana assim disponível na rede, se a gente for parar para pensar hoje em dia também, né? Bem desafiador isso. Gente, eu tenho uma última pergunta aqui para vocês, que o tempo voou, sempre voa, eu sempre fico frustrada porque eu quero perguntar mais 20 coisas, vocês viram que eles não estão parando de fazer coisa. E essa pergunta é até meio tonta perto do que a gente está falando aqui, porque a pergunta é, o que está no radar de vocês agora para o futuro? Mas vocês estão fazendo tanta coisa que eu não sei se tem espaço nesse radar. Então vamos começar com o Bruno Basfi. Eu vou começar aqui talvez no tema de inteligência artificial. Eu sinto que a gente ainda tem bastante oportunidade. A gente está diferente do que os meninos colocaram aqui. É uma das coisas que a gente quer colocar mais foco e entender como que a gente se beneficia disso também. Então a gente tem feito muitas conversas nessa linha, dentro de casa, mesmo nas áreas que eu cuido, eu tenho feito nos últimos 6 meses aí, uma vez por mês, dentro dessa linha de despertar o desejo da mudança, e que não é só um modismo, conversas de oportunidades e o que tem facilitado a vida de vocês, a utilização de inteligência artificial. A BASF, ela criou já há um ano, ela tem algumas iniciativas do próprio, tem o chatbot, né, o ChatGPT, aliás. A gente tem algumas iniciativas internas até para que a gente consiga trabalhar com informações confidenciais dentro de casa, só que a gente ainda não sabe como tirar todo o proveito disso. Globalmente, a gente está até desenvolvendo moléculas a partir disso, só que dentro de RH, o que a gente pode fazer? Qual que é a molécula nossa que a gente possa agregar valor? E eu acho que tem muita oportunidade, eu acho que é isso, dentro do overwhelming de tanta novidade, a gente está tentando respirar, e qual que é o passo que a gente dá que facilita nosso trabalho, qual que é o passo que a gente dá e que vai agregar valor para as unidades e os desafios que eles estão trazendo para a gente. Então, é nessa zona que a gente deve logo já ter algumas novidades por aí. É o radar próximo, né? Radar próximo. Tá certo. Eu estava sentindo falta de inteligência artificial generativa entrar na conversa, porque geralmente entra, né? Você trouxe para a conversa. Bruno Bradesco, o que está no teu radar? Olha, a gente tem um roadmap estabelecido até 2027. Então, muita coisa no teu radar. Muita coisa, e aí eu digo a gente e RH como um todo, tá? Não estou olhando só a parte de transformação e inovação. Nós temos um trabalho que começou há 1 ano e meio atrás, nós batizamos ele de Unlock HR, e a ideia é que, com todo esse trabalho feito até aqui, a gente passe a implementar o que foi descoberto e desenhado a partir desse trabalho de 1 ano e meio feito. Daqui até 2027 a gente tem muita solução prevista, tem muita melhoria de processos, eu acabei comentando algumas coisas aqui, né? A própria parte de autoatendimento, autosserviço está no nosso radar, e você já deixou aqui como 2024 como meta. A gente vai ter que pedir para editar, inclusive, isso, senão vai virar um... Não edita, não. Ficou o compromisso aqui. Mas a gente está perseguindo, de fato, a questão de 2024 ter o autoatendimento e autosserviço completo dentro da organização. Vamos trabalhar firme para conseguir entregar. Fora isso, tem muita implementação de tecnologia, tem atualizações que nós estamos fazendo nos nossos sistemas core, e assim, tem
um mapa ali que dá trabalho e que vai dar muito ganho, vai ser muito bom participar de toda essa revolução que nós estamos fazendo. E assim, quando a gente terminar essa jornada em 2027, não tenho dúvida alguma em falar que seremos um RH completamente diferente. Nós daremos um salto quântico em relação ao que já fazemos muito bem hoje. Em 2027 a gente vai estar fazendo muito melhor. Já anotei para benchmark aqui, cara. Já tem umas conversa. visitas aí para fazer. E você, Alan Tim? Olha, eu acho que na mesma linha da BASF, da Bradesco, acho que no radar é potencializar o uso consciente e estratégico, né, da inteligência artificial. Do ponto de vista de empresa, é claro, qualidade do serviço, experiência no atendimento ao cliente, eficiência, né, produtividade, aumento de produtividade. Então, isso é de fato o que o negócio está de olho. O RH suporta todo esse percurso trazendo profissionais qualificados com as competências para implementar isso e toda a jornada, desde o recrutamento até os percursos de evolução de carreira. Em recursos humanos, o foco, de fato, é evoluir para People Analytics, usando, de fato, a inteligência artificial, e aí cada subsistema dentro ali da sua especificidade, né? Hoje a gente já tem iniciativas pontuais de inteligência artificial no recrutamento, né, no modelo de performance, em educação a gente ainda não tem. Então a ideia é cada subsistema potencializar o seu perímetro de atuação e o olhar de People Analytics integrado até para que a gente possa desenvolver os talentos do futuro também com esse olhar de como é que a inteligência artificial pode nos apoiar, né? A gente tem muito um olhar de inclusão, agilidade e customização. E quando a gente fala de customização, numa empresa de 10 mil colaboradores, você vai precisar de uma tecnologia para te ajudar a entregar a melhor solução de educação, de desenvolvimento, de carreira, conforme o perfil de cada uma dessas pessoas. Gente, muito bom. Inovação por toda a jornada do colaborador. Acho que ficou claro que tem várias inovações aqui acontecendo. Quero agradecer muito aos três, aprendi um monte, tenho certeza que vocês vão ser benchmarking, vão ser chamados depois para a fase 2 do benchmarking pela nossa audiência. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Agradeço demais também. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. E chegamos ao final do painel Inovação por toda a jornada do colaborador. E também ao final do nosso evento, Human and Machine, um bate-papo sobre a cultura da inovação no RH. Agradeço demais a presença de todos os nossos entrevistados hoje, que trouxeram muito conhecimento para a gente, e a vocês que nos acompanharam na nossa audiência. Até a próxima!